Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá! No programa Bem Viver de hoje falaremos com Valéria Reis e nós vamos discutir mitos e verdades sobre o cuidado da voz. Nosso programa começa agora. Olá! No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta importante na comunicação, a nossa voz. Para isso, estamos com a Valéria Reis, fonoaudióloga, que atua tanto na cidade de Mariana como de Ouro Preto e que nos ajuda lá na Unimed também. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, doutor Sérgio. Como é que nós vamos trabalhar essa voz? Hoje a minha voz está transmitindo uma voz gripada com crise de sinusite, então os ouvintes vão estar percebendo que a minha ressonância está uma ressonância mais anasalada, né? A nossa voz, ela transmite a nossa identidade, né? A voz é a nossa identidade. Quando a gente liga, por exemplo, o senhor liga para sua esposa e não tá lá, você liga de outro número. E aí a primeira coisa que ela vai falar, oi amor, oi bem, porque ela consegue identificar pela sua voz quem é você, né? Então a nossa voz é a nossa identificação. E a nossa voz também, além da nossa identificação, ela expressa as nossas emoções, né? Quando a gente está bravo, irritado, nervoso, feliz ou triste. Às vezes a gente não precisa falar que tá chateado, que tá triste, mas o jeito como a gente fala, a entonação que a gente usa, as pessoas conseguem perceber qual é o nosso estado emocional naquele momento. E atualmente a voz ela tem ganhado um campo grande relacionado à nossa imagem pessoal também. Antigamente, a imagem pessoal, ela tinha um ponto muito maior, né, frente ao mercado de trabalho, frente às pessoas. A imagem vale muito, mas hoje a voz também vale muito, né? Então, a maioria das empresas hoje, para contratar um funcionário, antes que esse funcionário vá até presencialmente essa empresa, eles pedem assim, grava um minutinho falando sobre você. Eles querem ouvir a sua voz, quer ver se através da sua voz consegue transmitir, ser uma pessoa persuasiva ou se é uma pessoa mais tímida, dependendo do cargo, né, para que eles estão selecionando. E hoje em dia, além dessa questão do mercado de trabalho, os aplicativos que a gente tem para o uso da voz têm sido muito, muito grandes, né? O próprio Google Maps, quando você vai pedir você vai colocar o endereço, você tem como por comando de voz, o WhatsApp. Então, a voz tem tomado um campo muito grande na nossa vida. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com a voz? Como você colocou, a gente usa a voz dia a dia. Tem algumas profissões que são fundamentais a voz. Professor, sim, telefonista, atendente, recepcionista. Então tem vários profissionais que são praticamente dependentes da voz. Isso. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com a voz? Porque a gente só lembra que está com alteração da voz, assim, quando eu fiquei rouco, sim, ou quando eu estou com pigarro, que eu estou preocupado. E a gente sabe que se não tomar alguns cuidados com a voz, a gente tem alguns comprometimentos que a gente vai conversar depois, de calo ósseo, etc., calo vocal, e a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, o que a gente tem que tomar de cuidados com a voz? Então, a primeira coisa, existem assim vários cuidados que a gente tem, e esses cuidados eles têm que ser analisados individualmente, porque isso vai variar de uma pessoa para outra,
tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é procurar o médico, né? Uma avaliação médica otorrinolaringológica para ver como que tá essa prega vocal, como que tá fisiologicamente o funcionamento dessa laringe. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter um acompanhamento com o fonoaudiólogo, né? Principalmente essas pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho. Os professores, as recepcionistas, os atores, os repórteres e os cantores também. No nosso dia a dia, as pessoas que não têm como instrumento de trabalho a voz, o instrumento principal, né? Porque hoje está mudando completamente o cenário de mercado de trabalho, né? Hoje em dia as pessoas, além de ter um emprego talvez fixo, elas também fazem suas propagandas nas redes sociais, fazem seus stories. Então, assim, hoje em dia a voz tem tomado um outro campo. Mas, assim, de forma geral, as pessoas que não têm como principal instrumento de trabalho a voz, é importante manter a hidratação. A gente tem algumas formas de hidratar a nossa prega vocal. A forma indireta é com a água. A água, quando as pessoas, principalmente os pacientes, chegam no meu consultório, mas por que tomar água? A água, ela não passa por dentro da prega vocal, porque senão a gente vai aspirar e vai morrer engasgado. Mas a água faz com que a saliva fique mais fluida e mais suave. A gente vai diminuir essa carga de saliva naquele trato vocal. Então, a hidratação é uma forma, né, com a água, com a ingestão de água. A hidratação pelo soro fisiológico e a hidratação pela nebulização, que é uma forma direta de hidratação na prega vocal, que é o que chega vapor, é como se você estivesse passando, igual a gente passa creme nas mãos, a gente com o soro fisiológico e a nebulização, a gente vai estar passando um creminho ali nas pregas vocais, é como se fosse isso. É como se a gente tivesse diretamente, que o vapor chega até lá. Então é uma forma de hidratar também e tirar essa carga da laringe, principalmente com essa mudança brusca de temperatura, né? A gente está sofrendo aí as 4 estações no mesmo dia. Então a gente tem essa forma. Tanto a hidratação via água, quanto a nebulização e a alimentação também, né? A alimentação equilibrada é uma forma da gente estar cuidando dessa prega vocal também. Nós vamos dar um timezinho, um tempinho aqui, nós vamos voltar na alimentação. Mas primeiro, já sabe que nós temos que beber bastante água. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, já voltamos já. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje estamos conversando com Valéria Reis sobre os mitos e verdades do cuidado com a voz. Valéria falou para nós da importância da água, né? Isso. E tem algumas alimentações agora que alteram e prejudicam ou até beneficiam a voz. Então vamos começar um pouquinho sobre alimento. A maçã. É verdade que a maçã é boa para o cuidado da voz? Sim, a maçã ela funciona como um adstringente da prega vocal. Da mesma forma que eu expliquei, como a água, ela não passa por dentro da prega vocal, mas ela vai favorecer que essa saliva fique mais fluida, mais suave, mais fina. Então vai facilitar essa emissão da voz. Mas em contrapartida, a gente também não pode pensar, então vou viver só de maçã. Né? Tem outros alimentos que também favorecem, principalmente os grupos de cantores,
como castanhas, frutas secas, a água de coco. Para o cantor de alta performance vai ter o favorecimento da emissão da voz mais suave, mais bonita, mais agradável, tá? Mas a maçã realmente ela faz bem para a voz, sim, mas a gente não tem que pensar que só comendo maçã a gente vai resolver o problema vocal, né? O gengibre tem algum efeito? O gengibre, ele funciona para a saúde global, mas especificamente para a voz é um mito, né? Falar que o gengibre vai ajudar na melhora vocal. Ele funciona como um anestésico, então naquele momento de ingestão, no período de digestão mesmo, ele vai fazer com que aquela região fique anestesiada, assim como o álcool, né? As bebidas alcoólicas também. Então a pessoa vai ter a sensação momentânea de melhora da voz, mas isso vai passar. Então, se você tem um problema de voz, tem uma rouquidão, procure o médico, o fonoaudiólogo e não tente ir tentando aliviar os sintomas por esses alimentos, né? Pelo gengibre. Mas ele é um mito. Você acabou de falar que algumas pessoas usam a bebida alcoólica até como anestesiante. Mas o álcool é favorável ou é prejudicial à corda vocal? Sim, o álcool ele vai ser prejudicial, principalmente nos momentos de o cantor. Eu recebo vários cantores no meu consultório e aí eles falam assim, para aquecer a voz eu vou tomar uma dosinha, eu tomo uma dosinha de uísque. Na verdade, para aquecer a voz, você precisa de nebulização, exercícios específicos de acordo com a sua fisiologia da sua laringe. Aí a gente vai conseguir recrutar aquele músculo para o que você vai cantar, para o que você vai falar. Agora, o álcool, ele vai ter essa sensação momentânea. E aí a pessoa vai começar a falar, vai falar, nossa, minha voz está maravilhosa, olha. Mas depois que passar aquele efeito do álcool, vai piorar a voz. Então, ele não é uma boa para a voz, né? Para melhorar a voz, para aquecer a voz. Ele vai dar uma sensação apenas momentânea. Cigarro. A gente sabe que ele é prejudicial e hoje o uso de droga está muito em ênfase, né? Uhum. Tanto cigarro como droga são prejudiciais. Isso. Os dois. É difícil, doutor Sérgio, a gente falar assim, principalmente pensando na pessoa ali que a gente atende, que tem o vício, falar, não use. O ideal é que a pessoa que tem como instrumento de trabalho a voz evite tanto o uso do cigarro quanto o álcool. Principalmente em situações que ela vai, eu vou aqui fumar ou vou tomar um álcool e vou ali cantar. Geralmente tem alguns cantores que quando tá cantando, tá ali do lado ou o uísque ou a cerveja. Então, evitar esse consumo, principalmente em situações que vai usar a voz. Mas a gente considera como um aliado ruim para a voz, né? Se a pessoa quer usar a voz durante muito tempo, ter essa voz saudável, ter uma voz equilibrada, é melhor que evite o uso tanto da bebida alcoólica quanto o cigarro. A entonação da voz, né? Tem gente que grita, tem gente que fala mais alto, né? Sim. Até por exercício, tem gente que quer botar o poder na entonação da voz. Altera, prejudica essa entonação, esse modo de falar? Então, quando a gente fala de entonação, a gente relaciona muito com potência vocal. Cada um tem a sua potência vocal. A sua potência vocal é diferente da minha, que é diferente do outro. Tem pessoas que não têm uma potência vocal alta e querem falar com um tom acima. Isso vai prejudicar a voz dela. O ideal é falar no seu tom e usar outros artifícios para persuadir o outro. Então, os gestos, o contato visual, a articulação da fala. Então, você pode ter o apoio desses itens da comunicação para conseguir passar a sua mensagem sem precisar gritar e falar o tom que não corresponde ao seu tom vocal, né?
Respondi sua pergunta? Respondeu. Nós estamos caminhando para um intervalo. A gente vai falar um pouquinho mais ainda de mitos e verdades. Vamos falar mais um pouquinho do cuidado com a voz. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Bem Viver. Hoje conversando com a Valéria Reis sobre mitos e verdades e cuidados da voz. Valéria, a gente estava falando de bebida alcoólica. Isso. Eu sou um viciado em café, né? E o café, ainda vem o tiragostinho, que é um chocolate. Qual que é o risco do café e do chocolate? E dos derivados de leite aí você pega direto? Sim. Então, a gente orienta geralmente as pessoas a evitar esse consumo do café, leite, derivados, queijos, antes de uma apresentação, de uma entrevista, de uma exposição à aula. Não é que você não possa tomar, você vai administrar esse uso, né? Então, se você tem uma entrevista, evita tomar esse café antes de ir para a entrevista. Se você tem uma aula, que a turma é uma turma mais difícil, é uma turma maior, que fala muito, que conversa muito, a sua demanda vocal vai ser maior, evita esse consumo antes. Eu sempre falo com os pacientes que não é que não pode. Você pode, desde que você administre esse consumo no seu dia a dia, né? Tudo com equilíbrio, não tem problema, né? Você está gripada, né? Sim, Dá com secreção. sinusite. E dá um pouquinho de secreção. Sim. E um artigo, alguma coisa que eu li, fala do pigarro. Sim. Que a gente não deve ficar tirando, limpando a voz, que prejudica. É isso mesmo? É isso mesmo. O pigarro, ele gera um atrito muito grande entre as pregas vocais. E isso feito de forma constante. Então, assim, eu estou no momento com uma crise de sinusite, então eu tenho pigarro porque tem uma secreção ali pingando, descendo. O ideal é que você procure o médico para ver, assim, o que está acontecendo? Esse pigarro está sendo causado por qual motivo? Né? Porque ele é um sintoma de alguma coisa que está escondido lá atrás. Então, é por uma crise alérgica, é por uma sinusite, é por um refluxo gastroesofágico, que aí esse refluxo está banhando a região da laringe. Então, é ideal que você procure ajuda para entender qual a causa desse pigarro. Identificando essa causa, a gente tem que tentar não pigarrear, né? Faz o tratamento. Então, passou o período de sinusite, passou aquele período do refluxo, se mantém, porque tem gente que é viciada em pigarrear. Não tá com sinusite, não tá com refluxo, mas tem aquele hábito de ficar... Isso faz mal para as pregas vocais, pode gerar uma lesão no futuro. Então, o ideal é ingerir bastante água, quando vier a vontade de pigarrear, engolir com força. Pronto. É um hábito assim, né? Tem que ir tentando fazer esse exercício para mudar o hábito do pigarro. E as pastilhas? As pastilhas, sprays, eles funcionam da mesma forma que a bebida alcoólica. Eles anestesiam naquele momento, você tem uma sensação de melhora, aí você fala, ai, posso falar à vontade, agora minha voz está ótima, posso até cantar, gritar, mas daqui a pouco, daqui a algumas horinhas, vai estar pior, vai vir aquela sensação de ardência, queimação. Então, é um mito também as pastilhas, elas trazem uma melhora momentânea. Para rouquidão, para dor de garganta, pigarro, sensação de bolo parado na garganta, a tosse seca frequente, rouquidão permanente por mais de 15 dias, é ideal que a pessoa procure orientação médica para ver o que está acontecendo com essa laringe, porque isso não é natural, porque senão todos nós ficaríamos só pigarreando, né?
Então, se isso está acontecendo, vamos ir no otorrino, fazer uma avaliação, ver como que está o funcionamento dessa laringe, ver o que você pode fazer para melhorar a sua saúde vocal. Porque geralmente as pessoas só dão valor depois que perde, né? Isso é um clichê, mas é verdade. E as pessoas só valorizam a voz depois que ficam sem ela. Então, é importante ter esse cuidado mesmo antes de perder a voz. Bom, nós estamos falando de mitos e verdades, né? Nosso programa está no ar exatamente na véspera de uma festa popular, onde o consumo de bebida, gritaria, alteração de voz, que é o carnaval, está chegando aí, né? Estou aqui quase fugindo já para um bloco de carnaval agora. É isso mesmo. Quais são os cuidados nessa festa de carnaval que nós vamos passar aí 4, 5 dias pulando, brincando? Então, eu reforço assim, para os foliões, né? O ideal é manter a hidratação com a água, né? Tentar aí, aumentar um pouquinho essa hidratação com a água. E talvez evitar, é difícil a gente falar, não beba, não fume, porque os foliões estão aí realmente para curtir esse momento. Mas as suas atitudes e os seus comportamentos vão influenciar isso aí lá na frente, né? A voz, ela não vai tardar. Em algum momento ela vai responder de uma forma a essa agressão. A bebida alcoólica, a gritaria, o falar alto, a alimentação inadequada. Mas nesse momento que a gente está, que é um feriado, que os foliões vêm para curtir, vêm outras pessoas de outras cidades, o ideal então é manter a hidratação, tentar se alimentar bem, porque nesse período as pessoas ingerem mais bebida alcoólica e diminui, né, o consumo dos alimentos, e tentar evitar a competição sonora. Então você tá lá no bloco vermelho e branco e tá aquele som super gostoso, alto, e você tá com ou sua esposa, ou sua filha, ou seu amigo querendo conversar, competir com a música. Não vai dar. Vamos tentar não conversar ou conversar de frente para a pessoa, porque aí ela vai fazer a leitura labial, vai ficar mais fácil dela te ouvir do que você tentar aumentar o volume da sua voz. Ou se não, se possível, ir para um lugar mais afastado. Então, às vezes você está de frente para o palco, vai para um lugar mais afastado, com menos barulho, que aí você vai conseguir conversar. Porque a maioria das vezes as pessoas fazem o quê? Tá lá de frente para o palco e tá conversando, falando alto e o cantor cantando e a banda comendo solto. Então, tentar evitar essa competição sonora. Eu acredito que as melhores dicas para os foliões são essas: a hidratação, a alimentação, não deixar de se alimentar e tentar evitar essa competição sonora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Vou fazer um convite, antes de agradecer a Valéria, mas vou fazer um convite. Nessa sexta-feira teremos o bloco saudável da Unimed, que a gente vai estar mostrando exatamente o que podemos curtir um carnaval de forma saudável. Nós vamos estar na Rua São José, na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Valéria, obrigado por deixar você fechar o programa para nós. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada de estar aqui batendo esse papo, mostrar para vocês um pouquinho, né, da minha experiência. Muito obrigada, foi muito bom. Até o nosso próximo programa. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.